Olá, olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não conhece o meu canal, eu sou a Rita, do canal Bella Itália per Rita Rangel. Eu publico semanalmente conteúdos sobre gramática, cultura e curiosidades da Itália. Nesse vídeo de hoje, vamos ver os artigos definidos em italiano. Então, para você que quer aprender um pouco da língua italiana, não pode deixar de assistir esse vídeo. Nesse vídeo, vamos ver os artigos definidos em italiano, que em português seria o a, o os e o as. Né? O e o os são os artigos masculino no singular e plural, enquanto o a e o as são os artigos femininos no singular e plural. Mas será que no italiano são somente 4 artigos? Nesse vídeo, nós também usaremos a formação do plural das palavras em italiano. Vocês podem ver sobre esse assunto em um vídeo que eu gravei e estou colocando aí na parte de cima da tela de vocês e também na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar. Vamos começar com os artigos masculinos ou maschili em italiano. Vamos ver os artigos no singular, singolare, e também no plural, plurale. O primeiro deles é o artigo il. O il, ele é utilizado sempre antes de uma palavra masculina, no singular, iniciada com consoante, certo? Então, aqui nós temos il quaderno, que significa, em português, o caderno. Então, o artigo il é um artigo masculino no singular, que em português seria o, certo? Se passarmos para o plural, ficamos com i quaderni. Então, se vocês observarem, a palavra passou para o plural, quaderno passou para quaderni. Então, para quem não lembrar dessa regra de transformação, acessem o link que está na descrição desse vídeo, tá certo? Além disso, né, o artigo também deve ir para o plural. Então, aqui, olha lá, ficou i, né? O artigo i, aqui no caso, seria em português o os. E o i ele é utilizado quando nós temos uma palavra masculina no plural iniciada com consoante, tá certo? Então, o artigo i eu vou utilizar sempre que na frente dele tiver uma palavra masculina no plural iniciada com consoante. Então, os artigos il no singular e i no plural são utilizados davante a consonante. O que é isso? Eles são utilizados em frente a palavras iniciadas com consoante. E o que acontece se eu tenho uma palavra agora que começa com uma vogal? Muda o artigo. Não é como no português que nós mantemos. No italiano, o artigo é alterado. Então, olha esse caso que nós temos a palavra exercício, que é uma palavrinha masculina no singular, significa exercício. Como essa palavra ela inicia com uma vogal, o artigo utilizado é o L apóstrofo, tá certo? Então, l'esercizio significa o exercício. Se eu passar para o plural, nós temos a alteração do artigo. Olha lá, fica gli esercizi. Altera a palavra, né? Mas também ocorre uma alteração do artigo. Então, aqui o artigo li, ele também significa os, como aqui em cima, olha lá, o i, ele é os, né? Para quando a palavra começa com consoante, e aqui a gente tem os para quando a palavra começa com vogal, tá certo? Então, gli esercizi significa os exercícios. Então, nós temos o L apóstrofo e o li, que são utilizados quando? Em frente a palavras iniciadas com vogal.
E aqui mais um caso de artigo masculino, quando a palavra se inicia com Z, né? Então, aqui a gente tem a palavra zaino, que em português significa mochila, né? Atenção, porque mochila em português é uma palavra feminina e no italiano zaino é uma palavra masculina, certo? Então, no italiano, todas as palavras começadas com Z, o artigo que eu uso antes delas é o lo, tá certo? Bom, para passar para o plural, né, ele vai pro li, né? Então, nós temos a palavrinha zaino, que vai para o plural, zaini, e o artigo lo, que vai para o plural, fica li, certo? Então, aqui nós temos li zaini, que significa as mochilas, né? Cuidado aí, então, com, né, no português, embora ela seja uma palavra feminina no português, no italiano ela é masculina, tá bom? Então, olha lá, o artigo lo e li, ele é utilizado onde, quando, né? A palavrinha seguinte, ela se inicia com Z, como nesse caso, e tem mais alguns outros casos. Quando eu tenho uma palavrinha começada, por exemplo, com S mais consoante, um exemplo seria estudante, né? Então, lo studente, tá certo? Ou ainda, para palavras começadas com P mais S, P mais N e Y. Então, em todos esses casos, né, nós vamos utilizar o lo no singular e o li no plural. Esses são os artigos masculinos. No singular, o will, o L apóstrofo e o lo. E no plural, o i, o li, né? E o li aqui de novo, né? Então, temos aqui no plural só o i e o li. Atenção, então, para quando forem usar o artigo, né? E identificarem o início da palavra subsequente, né? Que o artigo vai depender do início dessa palavra, tá certo? Então, esses são os artigos masculinos. Na sequência, veremos os artigos femininos. Já os artigos definidos femininos, vocês vão perceber que eles são um pouco mais simples. Existe uma variação menor do que no masculino. Então, o primeiro artigo, no singular, é o lá. O lá, ele é utilizado sempre que a palavra que aparece na frente, ela for uma palavra feminina, singular, iniciada com consoante. Então, aqui nós temos a palavrinha penna, né, que significa caneta. La penna significa a caneta. Se nós passarmos esse termo para o plural, né, a palavra penna vai para o plural, vai ficar penne, e também o artigo vai para o plural. Então, de lá, nós vamos para le penne, que significa as canetas. Então, o artigo lá, que é o artigo feminino no singular, e o le, que é o artigo feminino no plural, são utilizados sempre na frente de todas palavras iniciadas com consoante. Já quando a palavra ela inicia com vogal, como aqui nesse caso, agenda, o artigo ele é no singular, ele é o L apóstrofo. Então, aqui nós temos l'agenda, que significa a agenda, né? Prestem atenção na pronúncia, que se une o artigo com a palavra l'agenda, tá? L'agenda, que significa a agenda. Passando para o plural, né? Nós temos o quê? A palavra agenda vai para agende e o artigo vai para le. Então, fica le agende. Então, aqui nesse caso, né, nós temos uma palavra feminina no plural iniciada com vogal. Então, o artigo é o le, que significa no português o as. Certo? Então, aqui, olha lá, nós temos os artigos L apóstrofo, que é o artigo feminino no singular, e o le, que é o artigo feminino no plural, que são utilizados sempre quando a palavra
ela for iniciada com vogal. Certo? Então, se a gente observar, o que acontece? Aqui, os artigos femininos, no singular, eu tenho 2. O lá, quando a palavra da frente se inicia com consoante, e o L apóstrofo, quando ela se inicia com vogal. E no plural, independente se a palavra se inicia com vogal, com consoante ou com vogal, o artigo é o lê. Certo? Então, esses são os casos, né, de artigos femininos no singular e no plural. Né? Nós temos uma menor quantidade de artigos femininos do que masculino. Deixo aqui para vocês agora uma atividade. Nessa coluna da esquerda, eu deixei algumas palavras no singular. Vocês vão ter que acrescentar o artigo adequado e posteriormente passar para o plural. Então, esse primeiro exemplo, nós temos a palavra piazza, né? Uma palavra feminina, no singular iniciada com consoante, o artigo correto aqui é o lá, né? E depois passamos para o plural, fica le piazze. Então, seguindo esse exemplo, façam os demais exercícios. Pausem aí um pouquinho o vídeo de vocês, que na sequência eu darei a resolução. E para você que ainda não fez a inscrição no meu canal, não deixe de clicar aí embaixo no botão de inscrição para continuar recebendo conteúdos como esse, sobre a gramática italiana, e também conteúdos relacionados à cultura e alguma curiosidade sobre a Itália, os italianos. Tá certo? Agradeço vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!